Olá, muito bom dia. São 9 horas. A gente vai começar em 2 ou 3 minutos. Ainda tem bastante gente entrando. Só mais um minutinho, tá bom? Obrigado, bom dia a todos. Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Ipsos Talks da série Recalculando. Nessa série, a gente sempre traz um tema importante da atualidade e convida um expert internacional da Ipsos para comentar do tema, e depois a gente traz alguns especialistas da Ipsos do Brasil e alguns convidados. Dessa vez, a série Recalculando vai falar da nova jornada do paciente e algumas oportunidades e mudanças que ela enfrentou e que ela pode proporcionar a todos nós. Um tema incrivelmente contemporâneo por uma razão não muito positiva, né? Pelo que vem acontecendo na saúde do nosso país de maneira geral. Hoje, como sempre, eu sou Marcos Cagliari, eu sou CEO da Ipsos no Brasil, e eu começo falando um pouquinho dos dados da Ipsos mais recentes, sobre especificamente o mundo, sensação das populações, e algumas coisas específicas do Brasil, através principalmente da curadoria de um tracking que a gente vem feito sobre a Covid. Desde fevereiro do ano passado, a cada 15 dias, a Ipsos faz um tracking em 28 países. Então, a gente tem uma massa de dados muito interessante e muito esclarecedora para falar um pouquinho da situação do Brasil e do mundo. Depois, a gente tem um convidado especial, que é o Senior Vice President da nossa área de Healthcare na Ipsos North America, que é o David Scowcroft, e ele vai falar um pouquinho sobre as mudanças na jornada do paciente. Depois disso, ele vai ter uma discussão muito bacana com um painel incrível que a gente convidou, que será composto pelo Thales Peixoto, que é diretor na Lundbeck. Muito obrigado, Thales, pela sua presença aqui, um prazer ter você aqui, e pelo Leonardo Lima, da área de Market Insights e Business Intelligence na AbbVie. Muito bacana ter vocês dois como convidados. E também a gente traz o Fabrício, da Ipsos, Fabrício Maciel, que lidera a área de Healthcare aqui no Brasil. E, como sempre, moderado pelo Diego, que é o nosso Chief Client Officer, Diego Pagura, aqui da Ipsos no Brasil. E, mais uma vez, eu lembro vocês que perguntas serão respondidas ao final, depois do painel de discussão, para qualquer um dos apresentadores de hoje, o David, eu e o painel. Peço que vocês coloquem as perguntas e comentários nas dúvidas, na medida em que elas forem aparecendo, no momento em que elas forem aparecendo. Não deixem para depois, que a gente acaba tendo sempre muito mais perguntas do que a gente consegue responder. Então, peço que vocês, por favor, coloquem na caixinha da plataforma, ali tem uma área de perguntas, coloquem as observações de vocês, que a gente vai tentar endereçar na ordem que elas forem chegando, depois do painel. Legal? Então, vamos começar rapidinho falando um pouquinho da situação do mundo e da saúde. É claro que o momento hoje não podia ser diferente. O assunto mais premente, a maior preocupação em quase todos os países que a gente estuda, vem sendo a Covid, mas a gente vem com um avanço da vacinação que traz algum otimismo, ou pelo menos alguma ideia de de quando essa situação que a gente está vivendo pode terminar. Ainda tem algumas notícias locais que agravam muito o cenário. A gente vê aí um impacto político e, claro, um impacto econômico que acontece de maneira muito diferente entre os países, e com isso a gente tem que analisar o peso de cada um desses fatores no mood, na sensação, no sentimento da população. E nunca foi tão importante entender o sentimento e as expectativas e necessidades da população para entender o comportamento, em particular de compra das pessoas de maneira geral. Eu queria começar dividindo com vocês um chart de um estudo que a gente chama de Global Trends, que são algumas tendências globais que a gente acompanha há décadas. Há praticamente 3 décadas a gente acompanha a evolução dessas tendências. São 12 tendências.
E a gente já tinha nessas tendências duas relacionadas a healthcare, particularmente uma que vem ganhando força, é o que a gente chama de conscientious health, que ela é formada por alguns atributos, que é a confiança na medicina, alimentação consciente, busca por hábitos saudáveis e autossuficiência nos cuidados da saúde. Então, a gente já vê aí que tem, nessas 12, tem duas que lidam diretamente com saúde, elas não têm a ver com a pandemia, a gente está aqui falando de tendências que vêm se manifestando na população em décadas. Elas só foram aceleradas, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente. Apesar de ser um tema tão prevalente e cada vez mais presente na rotina das famílias, a questão da saúde, há ainda uma ignorância muito grande sobre algumas peculiaridades e alguns itens importantes, especificidades de como a saúde afeta a nossa vida. Um dos estudos que a Ipsos faz também há muito tempo, que chama Perigos da Percepção, a gente compara o que as pessoas acham que é verdade sobre um tema determinado com a verdade. E a gente vê que muitas vezes há um grande gap entre o que as pessoas acreditam e a realidade. Neste caso, por exemplo, a gente trouxe para exemplificar essa grande discrepância entre realidade e percepção, a causa de morte nos países. E a gente vê que na barra escura vocês veem o número verdadeiro, na barra clara vocês veem o que as pessoas acham que é verdade sobre cada uma dessas possíveis causas de morte e quanto elas representam no peso de todas as fatalidades que acontecem no ano mundialmente. Então, por exemplo, se a gente pegar a primeira causa de morte, doenças cardiovasculares, o número real globalmente é 32%. 32% das mortes tem alguma causa originária em doenças cardiovasculares. Mas as pessoas acham que elas respondem somente por 11%. Então, tem dois tipos de diferenças aí entre a percepção e a realidade nessa pergunta em particular. Por um lado, as pessoas subestimam o impacto das doenças como causa de morte. Eu citei o exemplo de doenças cardiovasculares, aqui é o caso de câncer. Então, vocês podem ver que todos os países estudados, todos sem exceção, aliás, tem uma exceção que é Filipinas, subestimam o impacto do câncer como causa de morte. Então, há uma percepção de que o câncer mata menos do que, de fato, ele mata. No Brasil, são 7 pontos percentuais de diferença. Por outro lado, as pessoas superestimam o impacto dos problemas mais visíveis, que parecem mais ameaçadores, como são as mortes violentas, por exemplo. Aqui, mortes violentas como homicídio e assassinato, por exemplo, em todos os países há uma percepção que elas respondem por um maior share, uma maior participação das mortes do que de fato elas respondem. No caso do Brasil, 7 pontos percentuais a mais. Quer dizer, isso tem uma raiz comportamental, né? Há um processo evolutivo em que as pessoas tendem a superestimar mortes que elas podem evitar, né? Ou eventos de violência que elas podem evitar, mas há também uma questão de mídia. Quer dizer, a gente vê que mortes violentas, evidentemente, chamam muito mais atenção. Então, isso afeta a percepção das pessoas. No geral, o que a gente queria provar é que, apesar de ser um tema cada vez mais presente na casa das pessoas, é um assunto cada vez mais familiar, a saúde, de maneira geral, ainda há muita ignorância sobre o tema. Não é surpresa que, neste contexto que eu acabei de descrever, de um superestimar fatalidades que venham a ser mais violentas ou mais midiáticas, que há uma preocupação enorme sobre o próprio diagnóstico com o Covid. Quer dizer, as pessoas estão com muito receio de serem diagnosticadas, com toda razão, mas aqui a gente está vendo que o receio delas não só não caiu, né? Vocês podem ver aqui praticamente leituras mensais sobre o quanto você está preocupado que daqui a um mês você pode sofrer de cada uma desses itens, entre eles ser diagnosticado com Covid, capacidade de pagar suas contas ou perder renda, por exemplo, na casa. O item que eles mais se preocupam é ser diagnosticado com Covid, 75% na nossa última leitura em dezembro, e é um número que tem uma tendência de subida, um viés de subida, mais uma vez com razão no caso do Brasil. Isso é 10 pontos maiores do que as preocupações econômicas, inclusive. A saúde claramente tem uma prevalência muito grande. E quando a gente analisa daquelas 12 tendências que eu mostrei do Global Trends que a gente tem, que é esse estudo global de tendências, das 12, 6 delas foram muito aceleradas durante a pandemia. A gente notou que todas elas se mantiveram, as tendências de maneira geral, elas não foram contrariadas. O que houve foi uma aceleração de algumas delas, uma intensificação. E a gente selecionou 6 que foram intensificadas. E dessas 6, constam aqui as 2 relacionadas à saúde. Mais uma vez, quer dizer, comprova essa análise que a gente tem feito, que a saúde é cada vez um tema cada vez mais frequente, mais importante, mais popular e mais familiar às famílias, e em particular no caso do Brasil.
Aqui, por exemplo, a gente pega uma pergunta que caracteriza muito bem aquela tendência que eu tinha apontado antes, né, consciência na saúde, ao decorrer dos anos. Então, ela é anterior à Covid, à pandemia em particular. Ela já sinaliza uma tendência que já vinha acontecendo, que é: vou sacrificar a conveniência se isso significar obter produtos mais saudáveis. A preocupação com a saúde cresce em todos os países. No caso do Brasil, de 2016 até 2020, ela cresceu 12 pontos percentuais, de 66% a 78%, ou seja, um número claramente favorável ao sacrifício de conveniência em função de saudabilidade. Um outro item que tem crescido, uma outra pergunta que cresce bastante, mais uma vez em todos os países, mas apresenta um crescimento ainda mais intenso no caso do Brasil, é a concordância com esta pergunta. Eventualmente, todas as condições médicas e doenças serão curáveis. No caso do Brasil, hoje, 64% das pessoas concordam, 2/3 da população concorda que isso é verdade. E houve um crescimento de 2013 até 2020 de 17 pontos. Essa é uma pergunta que é uma proxy da fé, da crença na ciência. Quer dizer, que a ciência, de fato, vai conseguir evoluir tão rápido quanto as doenças vão aparecendo na humanidade. Então, há aí uma pergunta muito inteligente de fazer essa proxy com a crença na saúde. Mais uma vez, a gente vê um outro ponto crescendo avassaladoramente com relação à preocupação de saúde em particular. É claro que nesse cenário, não podia deixar de ser, que as pessoas acreditam na vacina, né? A gente está vendo uma crença na ciência, a gente está vendo preocupação com saudabilidade, e a gente está vendo que as notícias das vacinas, principalmente depois que elas começaram a ser implementadas, a partir de janeiro no Brasil, começa a haver uma fé maior e uma vontade de tomar a vacina cada vez maior. A gente no Brasil, consistentemente, o brasileiro é um dos que mais querem tomar vacina. Mais uma vez, nessa leitura que eu estou mostrando aqui para vocês, que é do final de janeiro, da segunda quinzena de janeiro, o Brasil é o primeiro país em percentual de pessoas que querem ser vacinados. Esse número, a gente tem uma leitura mais recente de fevereiro, até cresceu. Hoje ele é de 89%. 89% das pessoas do Brasil querem tomar vacina. É o maior número do mundo. E em todas as leituras, a gente deve ter feito isso pelo menos 10 ou 15 leituras diferentes, o Brasil está ou na primeira ou na segunda posição em vontade de ser vacinado, apesar da polêmica, do jeito turbulento com que a vacina foi discutida aqui no Brasil. O programa de vacinação e de imunização ele é tão popular que ele suplantou a todas as preocupações e os medos que pudessem advir de uma vacina ainda com pouco histórico, né? Por outro lado, eu queria comentar como última informação, a gente também avaliou, vocês podem ver aí na evolução temporal aí, mais uma vez, é praticamente mensal a evolução desse índice, é o que a gente chama de Health Experience Index. O que a gente avalia aqui é o percentual de pessoas que foi impactada pela pandemia de alguma maneira, seja ela de saúde, seja ela financeiramente. E a gente tem 3 níveis de impacto, né? Foi impactado, está preocupado em ser impactado ou se sente estável. No mundo, o percentual de pessoas estáveis, ou seja, que não são mais impactadas fortemente pela pandemia, ele se estabilizou já ainda nesse ano, janeiro a fevereiro, por exemplo, as 3 últimas leituras há uma estabilidade. Entretanto, no caso do Brasil, esse número não só não estabilizou, como ele é muito maior do que a média global. Eu tinha citado que o índice global tinha estabilizado em 35% das pessoas se dizendo impactadas em sua saúde de alguma maneira. No caso do Brasil, esse índice é de 61%, ele é quase 30 pontos percentuais a mais, é quase o dobro do índice global. Então, claramente, a gente vê aqui uma situação para o brasileiro muito mais preocupante. Evidentemente, isso se explica pelos números da saúde, que são muito chocantes relacionados à pandemia, mas também se explica pela turbulência com que a comunicação, a informação sobre a doença foi passada. Essa é a situação que hoje a gente vive, uma situação que é muito preocupante, mas que, ao mesmo tempo, o tema ganha profundidade, ganha informação, ganha em transparência, ganha em discussão e se torna cada vez mais presente nas famílias. Agora, o que eu acho que a gente tem que analisar e será o objetivo desta conversa é como essa mudança na jornada do paciente, dado essa nova situação, esse novo envolvimento, é afetada e, portanto, qual vai ser o papel das marcas e das empresas para isso. And with that, I would like to invite here David Scowcroft, Senior Vice President of Healthcare in North America. David, thank you so much for being here. It's a great pleasure to have you. You're very welcome, Marcos. Thank you so much for having me. Can you just confirm that you can see the title slide of my presentation? Yes, we can.
Perfect. Well, thank you, Marcos. Thank you, everyone, for joining our webinar this morning. My name is David Scowcroft. I'm a Senior Vice President with Ipsos Healthcare in North America. I'm based in Toronto, Canada, so it's a lot colder here than where you are. Most of the work that I do, though, is with American clients, and I specialize in this type of research, patient journey and treatment flow, and I'm excited to give you some thoughts about that type of research right now. Oh, hang on. There we go. We're going to cover 4 areas today. I'm going to spend a little bit of time giving you an overview of this type of research and some broader issues that you might want to consider when you're thinking about conducting this kind of thing. We'll spend a little bit of time talking about specifically what patient journey research does versus what treatment flow research does. And then at the very end, I'll give you some thoughts on how you might use social intelligence research as part of this type of information gathering as well. So let's jump in. I want to start by talking about sort of the business context that can generate the need for this type of research. Typically, this type of research is conducted as part of the preparation for launching a new product. It is often one of the foundational pieces of research that is conducted. The types of business decisions that often are informed by this type of research are when in their treatment journey is the best time to communicate with patients, what kind of emotional tone should you use, and what are the best channels to get information to them. What line of therapy is the new asset most likely to be used, and more importantly, what kind of market interventions can you think about that might move the asset into earlier lines of treatment and therefore a larger market share normally. Similarly, what kinds of market interventions might speed up the time it takes patients to get on the correct treatment? Many disease states are misdiagnosed, for example, and patients can take quite a while to get to the correct treatment. And so what is it that you can do to speed that up? This research can often be used to validate key forecast assumptions, especially as it relates to what I term the addressable patient population. The addressable patient population is the set of patients for whom the new asset, for your asset, is appropriate in terms of its phase 3 clinical trial outcomes. And finally, how can you support HCPs in having effective conversations with their patients? So the kinds of things that this research tends to identify are who are the relevant stakeholders for a particular disease state, what kinds of HCPs are treating, are there other types of HCPs such as nurses or pharmacists that play a key role, what is the role of caregivers versus the patient themselves, are there particular ways in which the condition is diagnosed? Are there specific diagnostics that are important to understand? What is the best way to define the different lines of treatment? What is a competitive set for different lines of treatment? What is the share that different treatments receive at different lines? What information sources do patients and HCPs rely on? When do they rely on this information? What other types of stakeholders might influence decisions that patients make? And finally, what is the emotional journey that patients experience? I quickly want to talk about the difference between patient journey research and treatment flow research. These two terms are often used interchangeably, but I think it's important to really think about them quite differently. The way that I think about these two types of research is that patient journey research, which tends to be based on qualitative research quite often, tends to be framed as describing how an individual patient experiences a condition and its treatment and what their experience is like as that evolves
through diagnosis and treatment and compliance and that kind of thing. So patient journeys, I think about it as more describing how an individual experiences a particular disease state. Treatment flow research, however, tends to be framed as describing how populations of patients flow through a healthcare system. So it is less about how any one patient experiences a disease state, but more a description of what % of patients are treated in particular ways, diagnosed in particular ways, are compliant or not, that kind of thing. So by understanding what your specific informational needs are, you can think about whether you want more of a individualized patient journey research or more of a population-based assessment in terms of treatment flow. This type of research, in my experience, is one of the most, what I refer to as high-impact types of research that I've ever been involved with. By that, I mean that many pieces of market research, first of all, only have a relatively short shelf life, in that 3, 4, 5, 6 months after the research is complete, the data might be out of date. Patient journey and treatment flow research, however, tends to have a very long shelf life because the fundamental information that this research gathers doesn't change very quickly. The reason that this is valuable is that this type of research is often used, in my experience, to come to a consensus within your organization as to what the right strategy should be moving forward. Also, this type of research tends to generate high production value deliverables. You'll see some examples in a minute, but posters, videos, beautifully presented PowerPoint exhibits. These are all outcomes of this type of research, which can serve as a common point of information and consensus within your organization. So these types of researches are fantastic. There's typically a fantastic return on investment for this type of research, in my experience. I just quickly want to talk about the history of this type of research and how it's sort of changing. Historically, this type of research relied heavily on primary market research, both qualitative and quantitative. And that is still true. There is still quite a lot of primary market research that is useful in this type of context. But what we found in the last, I would say, 5 years or so, is that there are increasingly more data sets that are available that can provide information that is relevant to understanding either the patient journey or the treatment flow. So in particular, you see here are some examples. Many disease states have been studied extensively, and so you may already have a form of either patient journey or treatment flow understanding within your organization. It might be out of date, but nevertheless, you probably know quite a lot about the journey already. There are many secondary data sets becoming available, especially claims-based data sets that are useful in helping to understand, especially the treatment flow. And the beauty of these data sets is that they already exist. We don't have to create a custom data set in order to start to answer some of these questions. Other types of market research we find actually measure many of the features that we need to understand either the patient journey or the treatment flow. And I'm going to show you a quick example of that in a minute. Even something as common as an ATU or an ANU may have useful information when it comes to understanding this type of question. And as I've mentioned, social intelligence, we are using that increasingly to help fill out our perspective on the patient journey. So what I want to leave you with on this slide is that I'm a big fan of doing what I call prototype treatment flows or prototype patient journeys prior to conducting any primary market research if you have relevant information available. These prototypes, and I'm going to show you an example in a second, can start to answer many of the questions that you might have,
But more importantly, what they identify are where you still have information gaps. And what you can then do is design primary market research that is specifically designed to fill those information gaps, rather than having to answer every single question from a single piece of research. So let me quickly show you an example of this. This is real output from a real study that we did. This is for vaccines, and you can see that we are using the treatment flow lens to describe some data. The data that we are using here actually came from a patient ATU study. The patient ATU study was never designed to generate treatment flow output. However, many ATUs cover many of the core steps that a treatment flow would seek to describe: awareness, perception of the disease, how patients evaluate what they should do, what kind of treatments they decide to get, and what happens after that. Now, this is vaccines, and vaccines behave differently because they're prophylactic. So the treatment flow for vaccines is typically quite different than for other types of medications. However, the point here, and I'm not going to go through the details of what we found, but what you can see on the top half of the slide are the data points that this patient ATU data set was able to provide as it relates to treatment flow. The beauty of this is that, of course, that data set had already been created, had already been paid for, so we were remining an existing data set for a particular client to squeeze even more insight out of the same data set. But more importantly, at the bottom of this slide, you can see the information gaps that still existed after we did this. And so what we were able to do then was design a specific piece of primary market research that was explicitly designed to address the information gaps at the bottom of this screen, which was a very efficient use of existing data and our client's budget. The last thing I want to say generally is just how important compliance with regulations are in this type of research. One of the primary points of compliance that market research has to accomplish is compliance with adverse event reporting. This type of research often uses patient chart data as its input. Patient chart data has a lot of advantages for this type of research, especially for treatment flow. The disadvantage is that patient chart data can generate a large number of adverse events, especially if you have an existing treatment in the category. So it's just something to be aware of, that this type of research can generate a large number of adverse events, and it's very important that we all comply with those requirements. Let's have a quick look at what the typical output of a patient journey study. And as I mentioned, this is usually done using qualitative research, although not always. I'm going to go through the core components of this output. There are three. First of all, there is what we refer to as the practical flow, and that's sort of the middle of this output, that sort of dark line showing sort of what happens. This describes two important things. Who are the key stakeholders, be they caregivers, HCPs, nurses, pharmacists? Where and how do they get involved is one of the core elements of the practical flow. And then the other element of the practical flow is what clinical evidence tends to trigger what kinds of interventions and when does that happen. And so you can see that in the middle of this screen. The second important component of this output is what's called the emotional context, and that's sort of at the top and bottom of the output, where you can see the spectrum of emotions that patients tend to exhibit as they move through, as they evolve through the disease state. This establishes the tonal content of any communications that you might choose to have with patients, and also when might be the appropriate time to communicate with them. And finally, the third thing that this type of output tends to describe are what we might refer to as pain points or truth points.
needs and opportunities. There are many terms to describe these, but the core points where patients are open to new information and the right types of market intervention. But again, the most important element to take away from this is that this output is framed as how an individual patient experiences the disease state, which is very useful for getting consensus within your organizations as to how you're going to help patients along their journey. I want to compare that with a treatment flow, and this is one of the core outputs of treatment flow, what we call the transactional map. It's also referred to as sometimes a buying process. There are several terms that describe this type of output. But the idea here is, and you can see how different it is from the previous slide, that we're describing now what percent of patients various things happen. And the particular output you're looking at here is a very simplified version to give you an idea. Typically, these diagrams are much more complicated with many more paths. But the idea is to identify what is the most common pathway, and more importantly, where in this pathway are there leakage points that you might consider as points where you can intervene to improve the amount of market share that your new asset might get. And you can see those indicated by the red icons on this slide, where there's an opportunity with the right kind of market intervention to improve potential share. The other core output of treatment flow is what we call the market map. The market map summarizes much of the information that such research generates. It typically consists of both patient characteristics, which are normally used as the columns, as well as HCP characteristics, which are normally the rows. This matrix is designed to cover the entire disease state, meaning that every patient-physician interaction is included in this disease state, so it's a complete description of the market. And each of the cells are mutually exclusive, so a particular interaction can only exist in one of the cells. The point of this output, it's a critical strategic output in my experience. Each cell is described by two things. One, how frequently it happens, and that's the number at the top of each cell that's bolded. And this gives you a sense of how many patient-physician interactions are happening in that particular cell, which gives you a sense of the size of the potential opportunity. The second number that you want to be able to measure is how likely the new asset is, how applicable the new asset is to that particular cell. And you can see in this, and this is again a real example from a real study that we did, you can see the 3 cells in teal, which have quite high applicability of the new product for those interactions. And so in this particular case, the client decided that one of their strategic choices was to focus on those 3 cells in teal as they decide how to approach the launch of their new asset. The last slide that I'm going to talk to you about is the idea of using social intelligence analysis as part of this research. This is something that's reasonably new for us. I would say we've been doing this formally for maybe 2 years, 3 years now, maybe. Social intelligence information can do things that no other type of research can really do. In particular, you get really you get 3 things really from social intelligence that you don't get from anywhere else. First of all, you get very clear assessment of the language that patients use in terms of the disease state. So you really get a very good understanding of the patient lexicon, and therefore the kind of language that you might want to use when you're communicating with them. The second thing that you get is what I refer to as unknown unknowns. One of the limitations of all primary market research is that we get answers to the things that we have thought to ask questions about. But there are often issues that are relevant
that we didn't ask questions about. And the beautiful thing about social intelligence is that because it's content that's coming from simply social media interactions, we can find those unknown unknowns, things that are impacting your market that you didn't think to ask about. That's another very important outcome of this. And the third outcome of social intelligence analysis that's very useful is that you get a direct understanding of what digital channels patients are using to source information about a particular disease state. And so it provides direct guidance as to your digital strategy that you might seek to build when you're launching your new asset. And that is the end of my presentation. I'm now going to hand it back to my colleagues. Thank you so much for listening. Okay, good. Thank you, David. Awesome. Very nice. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Um prazer estar com vocês hoje, mais uma vez, no nosso Ipsos Talks. E aí, Fábio, tudo bem? Aí a gente vai começar o nosso painel. A gente tem uma plateia bem interessante aqui. A gente está acompanhando. Obrigado por vocês estarem com a gente hoje. A gente, no nosso painel, hoje vai debater um pouquinho as questões relacionadas à jornada do paciente, especificamente, com 3 feras aqui do mercado. O Fabrício, muitos de vocês já conhecem, é o nosso diretor da área de healthcare. A gente tem 2 feras também aqui da indústria, né? Então, eu queria dar as boas-vindas aqui para o Leo e para o Thales. O Leo, que vem da AbbVie, o Thales, que vem da Lundbeck, para se juntar ao nosso painel. Aí, Leo, Thales, se vocês podem acender a câmera, ligar a câmera, ligar o microfone. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom, que prazer estar com vocês aqui, muito bom. Aí eu só queria, antes da gente começar esse bate-papo nosso, a gente tem mais ou menos uma meia horinha aí de conversa, lembrar para a nossa plateia que enquanto a gente vai conversando, vocês têm uma caixinha de perguntas, tanto no aplicativo quanto no web, quem esteja na internet diretamente, para postar questões que possam vir a ser importantes para vocês aqui, trazer para tanto os nossos panelistas, quanto o David ou até o Marcos, em relação a tudo que a gente vai conversando, dúvidas em relação a como trabalhar isso nas suas empresas, pontos de vista em relação à indústria, pontos de vista de maneira geral também que vocês possam pensar, tendências, referências globais também que a gente possa ter. Então, fiquem à vontade de ir postando as perguntas no Question Box, que aí no final desse painel a gente vai pegar elas e vai respondendo para vocês, tanto aqui com essas pessoas aqui que eu estou hoje na plateia, no painel, quanto de parte do David ou do Marcos. Então, fiquem à vontade, a gente aguarda aí as perguntas de vocês. Então, pessoal, assim, eu escutando e vendo, né, o cenário que o Marcos pintou, também as questões que o David trouxe em relação à jornada do paciente, de tratamento também tudo, eu acho que eu gostaria de abrir a nossa conversa com uma pergunta ou um ponto de vista assim mais óbvio, né, que as nossas vidas, desde que a pandemia começou, foram super transformadas, de uma maneira assim muito disruptiva. A gente teve que alterar muitas coisas em relação ao nosso comportamento do dia a dia, e quando a gente traduz isso, obviamente, para a jornada do paciente, a gente vê essa disrupção acontecendo também de uma maneira muito abrupta, né? E eu estou pensando no tripé do paciente, o HCP, a indústria, né, como um todo. Todos tiveram que se adaptar, tiveram que olhar essas jornadas de maneira diferente. Então, a minha primeira pergunta aqui para quebrar um pouco o gelo seria: o que vocês têm visto, tanto nas suas empresas, Fabrício, também no mercado de maneira geral, que está acontecendo nessa disrupção de jornada? Como vocês têm visto essa adaptação acontecer? Quais são os desafios? Assim, de maneira geral, a gente abre esse bate-papo com esse panorama. Fique à vontade, quem quiser começar. Léo, Thales, vocês querem começar falando ou querem que eu jogue vou jogar uma bomba e aí a gente pode tentar adaptar. Um dado interessante, né? O Diego está falando que a gente está sendo impactado. Então, a gente está sendo impactado como profissional, então tivemos que fazer uma transformação. Esse evento já acontecia antes, mas quantos não tem acontecido por dia, né? Então, houve uma aceleração. Essa aceleração ocorreu em todo o contato que a indústria tem, que o médico tem, e aí vamos focar hoje no paciente.
e que o paciente acaba tendo, lógico, eu estou falando do paciente que hoje tem acesso. O acesso começou a ser muito importante, acesso a meios digitais, né? Tem se forçado cada vez mais, já existia um volume grande de pessoas com acesso. Hoje isso... aliás, eu vou dizer para você que essa pandemia só é possível sobreviver se você ter acesso a alguma questão que envolve os meios digitais. Mas a gente vem acompanhando essa pandemia do ponto de vista de empresa de pesquisa desde março, tá? Quando estourou o primeiro pico. Teve uma interrupção nos processos e depois a coisa começou a voltar, não ao normal, se criar um normal de maneira mais vagarosa. Algumas categorias mais rapidamente, outras não voltaram até hoje nesse sentido. Porém, trackings que a gente fez em outubro, eles não eram tão diferentes do que a gente tinha em fevereiro, como trackings que a gente viu no começo desse ano, em dezembro ou em janeiro. O que me leva a crer que tem acontecido uma revolução causada lá atrás pelo que aconteceu em março, mas aí você vem com compliance, desenvolvimento de ferramentas e uma série de outras coisas que faz com que hoje a jornada do paciente seja dinâmica. A gente não sabe exatamente qual é a jornada do paciente. O David usou um exemplo que quando você faz um lançamento, normalmente você vai montar a jornada. Essa jornada servia por um tempão. Hoje você pega essas jornadas, e acho que aí dá para a gente entrar um pouquinho no dia a dia de vocês, você pega essa jornada que era há 2 anos atrás, e o quanto a gente tem certeza que ela se replica hoje? Bom, vou começar então. Acho que primeiro que a gente tem que entender dessa jornada do paciente é o quão não uniforme está sendo para os médicos essa tomada da tecnologia, né? Depende muito de cada especialidade médica. A gente pensa que alguns profissionais dependem muito do consultório físico para fazer diagnósticos. Por outro lado, alguns profissionais podem trabalhar de maneira mais conectada com seus colegas em várias cidades, e você pensar que alguns pacientes podem fazer uma primeira consulta numa telemedicina, depois na sua própria cidade ir num consultório para fazer algum tipo de exame físico e depois pegar uma segunda opinião com outro médico. É claro que isso envolve todo um ecossistema, mas nada disso está sendo uniforme. Quando a gente pensa nessas disrupções que acontecem, normalmente isso vinha muito das empresas para o mercado, e normalmente as empresas acabam trabalhando de maneira mais homogênea. Quando a gente fala de profissional autônomo, que é o médico, e doente, né, paciente nessa história, isso acabou ficando muito desorganizado. E esse é o nosso, como indústria farmacêutica, eu acho que esse é o nosso grande desafio. Entender essas diversas jornadas, esses infinitos caminhos para ver onde que a gente pode se conectar. Principalmente a gente trabalha com os médicos, a gente influencia muito menos os pacientes, mas é fundamental entender o que o paciente está passando nesse momento para a gente conseguir ajudar os médicos também. Entender que se o médico não está tendo, eles dizem muito isso, né? Eu não estou tendo tempo para atender vocês da indústria, né? O que mudou de antes para agora que ele não está conseguindo mais atender a gente da indústria? Será que o volume de pacientes aumentou e ele não estava pronto para receber essa demanda? Ou será que a forma como ele trabalha com a mesma quantidade de pacientes toma muito mais tempo dele agora? E a gente está percebendo isso no nosso dia a dia, mesmo na parte administrativa. O quanto que você não ter o ambiente ali de escritório faz com que você gaste muito mais tempo no online. Será que isso acontece na vida do médico também? Eu não tenho essa resposta. Eu acho que isso é um ponto importante para a gente discutir o porquê que está tendo tanto esse aumento de demanda e todo mundo se sentindo sobrecarregado desse jeito. Otávio, antes de passar para o Léo, só para te dar uma outra informação, é bom ter um monte de pesquisa que a gente consegue ajudar. O volume de pacientes tem diminuído. Exato. Se a gente olhar o que a gente via do ano passado para outubro, para janeiro, o número vem diminuindo 5%, 6%, 7%. Então, o quanto ele está se perdendo nesse processo, ou o quanto ele está entrando com a telemedicina e não está considerando isso um retorno. Porque quando o paciente vinha para cá, vinha sempre para o consultório, era um paciente. Então, se ele via o paciente a cada 3 meses, entrava no volume de pacientes que ele atendia. Mas várias consultas, alguns médicos, tá? E aí eu concordo totalmente com você. Existem diferentes níveis de adaptação por perfil e por especialidade. Mas
existem consultas que são simplesmente, me conta um pouquinho como é que está a adaptação à medicação. Ele mandou, deu um ok, ele não considera que ele viu aquele paciente, ou pode estar considerando. Então, é só para que você levantou a bola, eu me lembrei desse dado. Só um parênteses antes de passar a palavra, eu tenho, obviamente, um viés da especialidade que eu trabalho muito forte com psiquiatria, e o que a gente percebe é que na psiquiatria o volume de pacientes aumentou, né? Vocês mesmos já fizeram algumas pesquisas para a gente observa isso. Mas é interessante... Por que será, né? Saúde mental muito impactada. Mas o ponto é, se isso é se as outras especialidades também estão sentindo que não estão dando conta, que estão com um volume maior, mas o número de pacientes diminuiu, tem um gap aí que a gente precisa entender para as outras especialidades também, e aí eu passo a palavra. Bom, é um tema bastante complexo, né, para a gente discutir, né, mas o que eu tenho acompanhado, assim, tem alguns mercados que sim cresceram, a questão, né, principalmente aí falando de dados de auditoria, cresceram o número de prescrições, né, mas tem alguns dos mercados, né, principalmente um que eu acompanho, que ele está relacionado a antibióticos, por exemplo, que caiu muito o volume prescritivo, né. A gente sabe, né, claro, grande parte da população aí com essa questão de home office, né, enfim, muita gente acabou, sim, desenvolvendo alguns problemas aí psiquiátricos, né, que está necessitando um suporte maior. Acho que por isso que você está vendo esse aumento de pacientes, né, inclusive tem até grupos de WhatsApp, de apoio, né, enfim, para as pessoas, que eu imagino que realmente deva ser bastante... Eu não sirvo de exemplo, porque eu, né, sou casado com 2 filhos, então eu não estou sozinho, né, mas tem muita gente que acaba sendo sozinha em casa, né? Então, assim, para essa pessoa deve ser realmente bastante complexo, né? Você perder aquele contato de ir para o escritório diariamente e tal, né? Mas quando a gente pensa aí na questão do que a pandemia trouxe, né, na jornada do paciente, enfim, na adaptabilidade da indústria, do médico, a gente vê que houve, né, foi bastante forçado esse desenvolvimento, né? A gente estava até conversando esses dias atrás, que toda a indústria sempre se planejou, né? Vamos fazer digital, vamos colocar um percentual de visita digital, etc., né? Sempre houve o planejamento, mas, assim, uma implementação muito suave, isso desde 2019, né? Vem se elaborando algumas questões assim, né? Inclusive plataformas de CRM se preparando para ter esse ambiente e tal, né? Quando veio a pandemia, isso realmente foi mandatório, né? Então, a gente se viu aí, né? Eu, por exemplo, estou em home office desde... Está fazendo um ano, inclusive, né? Que a gente está em home office, né? Sem previsão de retorno. E isso não só para a indústria, né? Que nem você falou, o médico, né? Ele foi inundado por contatos digitais, né? Imagina, todas as indústrias, de repente telemedicina, de repente planos de saúde se adaptaram e começaram a oferecer esses serviços todo digital, né? Então, acho que a gente agora está num período de maturação, né? O que realmente funcionou e o que realmente, né, não funciona, né? Como vejo que é uma adaptação, isso vai haver provavelmente, né, até o meio do ano ou até o fim desse ano, né? A gente não sabe quanto tempo isso vai durar ainda, mas a gente vai ter uma maturação agora, né, para chegar num equilíbrio, né? Nós, por exemplo, estávamos na grande expectativa, né, no final do ano passado, comecinho desse ano, de, vamos voltar a visitar o médico fisicamente, né, até realmente surgir essa nova onda aí com a variante de Manaus. E teve gente que voltou bastante, né? O que o Thales estava falando. Teve gente que voltou, tinha médico que não queria receber, porém tinha médico que preferia e estava dando prioridade. Eu estou falando de diversas especialidades, então entra um pouco nessa nuance. E acho que o que o Thales disse cabe bem também a paciente.
essa individualização de tudo. Você estava brincando, e eu vou usar como exemplo para fazer uma metáfora. Você está com a família e está tudo bem. Se você imagina que as pessoas que estão sozinhas estão precisando de antidepressivo. Eu que estou com a minha família aqui dentro penso justamente o contrário. Minha vontade de tomar alguma coisa. Acho que o confinamento, né, você perder aquele senso de liberdade é muito impactante para a saúde mental. Agora, o ponto que eu acho importante é a gente pensar na jornada do paciente, né? Quantos exemplos que a gente consegue ter do que mudou no nosso dia a dia, pensando como consumo de saúde? Então, a gente pensa primeiro no atendimento médico. Atendimento médico poderia, provavelmente, não tenho dado de pesquisa, talvez vocês tenham, uma resistência absurda do paciente fazer telemedicina. De repente, ele é obrigado a fazer. Então, você sai daquela fase onde só realmente os early adopters, aqueles mais para frente, não, eu gosto de telemedicina, eu acho mais prático, eu vou fazer, para todo mundo experimentar, ver que dá certo e partir para fazer telemedicina, pelo menos em alguns contatos. Esse é um primeiro ponto. Aí você tem um segundo ponto, que é eu não precisar morar na mesma cidade do meu principal médico. Eu poder estar em outra cidade e ter um médico de suporte, que é colega desse meu médico que eu gosto mais, que mora em outra cidade, mas que esse meu médico de suporte local faz algum atendimento mais personalizado. Você pensar em exames laboratoriais, que antes só aceitavam receitas físicas e começam a aceitar receitas digitais. Você pensar na jornada dentro da farmácia, de medicamentos de prescrição, que é o que eu trabalho principalmente. Precisavam de uma receita física, apesar de já existir sistemas digitais há muito tempo, muito antes da pandemia, e agora todos os pontos de venda aceitarem esse tipo de receita digital. E eu imagino que o próximo passo, que ainda eu não vi, eu compro medicamentos pelo menos 1 ou 2 por mês na Droga Raia, eu ainda não vi, mas eu acho que o próximo passo é você poder enviar essa receita digital, que é tokenizada, ela tem um token, então você consegue que essa receita digital seja usada uma única vez, e você já enviar esse número desse token que vem por algum sistema, por exemplo, a Nemed, e a farmácia já dá baixa nesse medicamento e falar, essa receita já foi utilizada, eu vou enviar para a casa do paciente. Eu não precisar retirar a receita na casa do paciente, ou eu não precisar que o paciente vá até a farmácia e entregar essa receita. E o último ponto, que para fechar do que eu consigo lembrar rapidamente, jornada do paciente, no próprio plano de saúde. Antes, para muitos usos do plano de saúde, você precisava enviar a documentação física para o plano de saúde poder fazer algum reembolso, algum tipo de autorização de procedimento. E hoje em dia você já tem vários planos que aceitam o envio das fotos, dos recibos, ou mesmo das documentações que tem nos sites de nota fiscal digital, e isso não volta. Quando você fala de ruptura, você não volta mais. O disclaimer dos planos de saúde é, nesse momento estamos aceitando a versão digital. Eu duvido que as pessoas, uma vez que experimentam a praticidade, vão dar um passo para trás. É mais prático para todo mundo. E aí é uma questão de adaptação, porque obviamente o plano tem... E a extensão, né? A extensão da pandemia vai fazer isso. O que o Léo falou do tipo visitação digital, para alguns foi meio opcional fazer isso. Quando a pandemia volta a ter esse movimento no começo do ano, e a gente já tinha visto isso na Europa no final do ano, você olha para o ano e pensa, passou o ano. Ou eu entro agora com o que eu pensei em fazer, ou eu não volto. E isso vai acontecer, eu acho que nessa revolução. As pontas que ainda não fecharam ou que ainda eram consideradas temporárias vão migrar. Você citou de plano de saúde, outra coisa que a gente vem acompanhando é a extensão de prazo de receituário, ou em vez de 2 meses para 3 meses ou 4 meses o paciente poder comprar para manter ele em casa. Vi muito também nos nossos movimentos a migração de infusional para oral, para manter o paciente em casa. E o quanto isso vai voltar, eu não acredito, porque já era um movimento que vinha acontecendo, tinha questão de preferência de paciente, mas existia um movimento, às vezes, de plano de saúde ou resistência de médico, e que quando é acelerado, como esses movimentos digitais, e lá eu não estou falando especificamente digital, mas uma forma de apresentação que afeta a vida do paciente, afeta a jornada dele e afeta a adesão. No fundo, quando você pensa em jornada, tudo que a gente está falando é acesso e adesão, porque é o ponto onde se centram essas duas questões. Como eu trago para o funil uma quantidade de pacientes tendo o atendimento correto e como eu mantenho ele no tempo determinado para que aquele tratamento tenha o efeito com comodidade para que ele possa ser seguido e questões desse tipo. Acho que o Diego quer perguntar alguma coisa. Não, tem uma coisa que é interessante, porque a gente está vendo aqui a jornada
como a jornada, de alguma maneira, ela foi disrupted pela pandemia, as intervenções digitais que apareceram, e meio como de maneira forçada, hoje a gente precisa trabalhar um modelo híbrido, né, no final das contas. Ainda a gente está no modelo híbrido, que a gente não sabe até quando deve durar. E a gente fazia muitas intervenções na jornada do paciente, né? A gente trabalhava em intervenções, né? Que hoje esse tipo de intervenções, por exemplo, eu vou me antecipar só com algumas perguntas que estão aparecendo aqui, não vou trazer a pergunta per se, mas, por exemplo, a questão de amostra, né? Que a gente tem uma maneira de intervir na jornada para colocar o nosso produto, dar uma visibilidade, dar experimentação, trabalhar tanto com o médico como favorecer a proximidade do paciente com os produtos que a gente vai trazendo, que hoje já não se trabalha mais da mesma maneira, né? Nem desde o ponto de vista comercial, né? Ou seja, o quanto a gente faz esse planejamento comercial, as pessoas que tem lá, como desde o ponto de vista operacional, que muda. Então, aí, o que vocês estão vendo nesse sentido? Como que estão fazendo para conseguir manter esse nível de intervenções, né, na jornada, que a gente costumava fazer antes de uma maneira e agora a gente tem que fazer de outra? Acho, antes de passar, acho que a amostra ela funcionava muito do ponto de vista da indústria como uma forma de contato. Tá? Era um contato. Quando havia aquele ciclo de visitação, nem o médico recebia, ou o rep ia até lá, simplesmente que se fosse em alguns momentos para deixar amostra, porque naquele momento tinha uma fila enorme e coisas desse tipo. Isso não acontece mais. Porém, a amostra continua sendo muito importante para o recordatório, para o awareness, para o share of voice e para o início de tratamento, e para algumas condições ele é essencial. Só que ele virou um ponto de contato diferente do rep. Na verdade, antes toda a indústria concentrada no rep. Hoje, a indústria concentra várias formas de contato com o médico, seja por amostra, seja pelo rep, seja pelo rep pessoal, rep virtual, seja por comunicações, por e-mail, por envio de informações. Isso fez com que a amostra ela passasse a ser um órgão separado do rep. Acho que na grande maioria dos casos. Queria ouvir deles como é que isso tem acontecido, nos casos onde é possível, claro. Dentro da ABV, na verdade, né, temos, assim, dois segmentos bastante diferentes, né? Eu faço parte da ABV, mas, como a gente chama, eu sou Legacy Allergan, né? Então, a Allergan, né, que foi adquirida aí no 2020, né, pela ABV, a gente trabalha com produtos oftalmológicos, né, que vem a ser um mercado de retail, que a gente chama, né? Então, esse é um mercado bastante impactado nesse sentido, porque o volume de amostra é bastante grande, né? Geralmente trabalha-se com muita amostra, né? E que nem você falou, Fabrício, a amostra estava realmente relacionada ao rep, né? Ela ia para a casa do representante, o representante mesmo fazia a distribuição, né? Com esse, né? Com o primeiro lockdown, na verdade, né? A gente se viu aí num dilema de como fazer a entrega de amostra, né? Continuar essa entrega de amostra para o profissional, né? Sendo que tem produtos, no nosso caso, de uso crônico, né? Por exemplo, quando a gente fala de um colírio de glaucoma, não é por causa que teve a pandemia que as pessoas pararam de usar, né? Ou pararam de ter novos pacientes com glaucoma. Então, o profissional continua precisando da amostra para fazer um início de tratamento, enfim, para fazer ajustes, né, de adaptação, enfim, testa esse, testa aquele, para ver qual paciente melhor se adapta, qual tem o melhor resultado, e por aí vai. Nesse ponto, a gente conversou com várias distribuidoras, enfim, com vários operadores logísticos, né, e poucos conseguiam fazer exatamente todo o manejo, né? Porque, por exemplo, se eu tiro da fábrica uma caixa de um produto que tem 500, 600 frascos, né? Eu não consigo mandar isso para o médico. Então, eu tenho que ter um operador logístico que possa fazer a fragmentação e fazer essa individualização do envio. Nesse sentido, poucos conseguiram se adaptar para fazer essa fragmentação
que é uma coisa que o rep fazia naturalmente, né? Até por conhecer aquele médico. Pô, vou lá com o doutor fulano de tal, que ele gosta de amostra. Então, né, o rep até, né, esse contato, esse conhecimento do próprio profissional que ele está visitando facilitava muito, né, essa questão. Então, hoje a gente está ainda se adaptando a essa questão de envio, né? Eu não sei como que a Lundbeck trabalhou isso, mas como o nosso produto ele é muito sensível à amostra, algumas das linhas, né? A gente acabou correndo muito e, enfim, a gente está ainda se adaptando nesse sentido do envio de amostra. Aqui no caso da Lundbeck é basicamente varejo, né? Então a gente não tem as linhas biológicas que vocês têm aí na AP. E o que eu vejo como diferenciado que a gente trabalha aqui, o nosso time é um time muito enxuto de representantes, né? E com isso a gente consegue que o representante, mesmo sem a presença física, continue com um protagonismo muito grande nessa gestão das amostras. A gente consegue que o nosso representante tenha acesso quase que a um trabalho de gerente de contas. A gente consegue que ele peça as amostras para aquele médico específico e o nosso operador logístico consegue fazer essa entrega. Mas toda a inteligência por trás da distribuição dessa amostra continua no nosso representante. O representante tem um papel fundamental. A gente, ou pelo menos a minha visão, né, do que eu vejo aqui, a gente não acredita ainda que o médico tenha autonomia e vá usar da melhor maneira um site ou qualquer coisa para ele mesmo pedir as amostras que ele precisa, porque aí a gente cria outro problema, né? Como que a gente consegue? A gente limita, igual eu já vi outros benchmarks, tem empresa que coloca lá um total de amostra e os médicos vão pedindo, só que o médico não tem noção se em algum momento do mês aquilo vai zerar, se ele vai poder pedir mais ou menos. Fica uma coisa que depende muito da... É quase como se você acreditasse na inteligência de comunidade. É quase como se fosse um site meio, entre aspas, tá, pessoal, comunista de amostra. Eu acho um comunalismo ali. Para mim não faz muito sentido, porque você acreditar que cada um vai pedir aquilo que precisa, eu vou pegar só 10. O primeiro que chegar no site vai pedir 500 amostras, e o pessoal de algumas empresas estava mandando, estava um absurdo. Aí o médico recebia um monte, vai saber o que ele fazer com aquilo, e outros que iam pedir depois não recebiam. Então, deixando esse parênteses um pouco grande de fora, o que a gente trabalhou é a inteligência do rep por trás, a inteligência do representante poder pegar e selecionar, eu quero tantas amostras para aquele médico, né? E isso funciona, parece meio óbvio, né? Mas funciona muito melhor do que deixar essa gestão na mão do médico, que muitas vezes não tem essa noção, né? Tem que ter alguém por trás. Você empodera o rep em frente ao médico também, né? Porque, na verdade, ele continua sendo o ponto de contato, a referência, né? Telefone, WhatsApp, as visitas virtuais, tudo para alinhar, doutor, quanto que você precisa de amostra. A amostra é parte fundamental da jornada do paciente. E aí, a gente providenciando a amostra para o médico já é uma primeira etapa. A próxima etapa é como que o médico disponibiliza essa amostra para o paciente. E aí a gente viu diversos cenários também. Alguns médicos que continuavam fazendo consultas presenciais para entregar essa amostra, e alguns médicos que entregavam por motoboy ou cada um se adaptou de uma maneira. Ou deixa na própria recepção separado. A gente viu alguns exemplos, e aí também depende muito de categoria. Eu gostei do seu exemplo com relação ao site comunitário, o site que o médico pedia. Eu fiquei imaginando eu, quando era pequeno, e assistia um filme americano e tinha um jornal, e o cara colocava lá a moeda, pegava um jornal, e eu ficava pensando, sério que ninguém vai pegar um monte, né? É mais ou menos a mesma coisa. É lógico, isso aí, assim, e eu vi 2 empresas fazendo isso, e foi um desastre. Eu sei que pelo menos 2 que fizeram isso, foi um desastre. Agora, eu imagino, só complementando, porque assim, eu imagino, porque isso varia muito, na verdade, né, a forma como você consegue disponibilizar a amostra do tamanho do painel, né? Eu estou falando assim, em oftalmologia, a gente tem uns 18 mil oftalmologistas no país, né? A gente atende aí, sei lá, uns 70%, 75% desse volume hoje, né? Mas eu fico imaginando empresas como a Xê, como a EMS, né, que atendem todas as especialidades, né, eles têm aí 1.500, 2.000 reps na rua, né, esse pessoal realmente
deve estar sofrendo muito mais que a gente para adaptar isso tudo, viu? Mas acho que faz parte do modelo de negócio, né? Como a gente chegou a conversar em outras vezes, acho que aí tem a ver com o modelo de negócio, com o centro, e aí acho que funciona muito distribuição, essa separação do REP com o que é a logística de amostra, né? Mas aí é a base do core, muitas vezes, do business, né? Sim. Aí vocês têm feito alguma alteração no modelo assim ou vai na segmentação do RAP pelos médicos, sei lá, pensando numa abrangência geográfica diferente ou colocar uma dinâmica diferente que antes vinha imposta por uma questão física? Não exatamente ainda. O nosso painel é muito enxuto, a gente continua com praticamente a praça do representante, não do representante físico, não expandiu por causa da pandemia. Então, a gente ainda... O número de médicos que a gente atende é um número de médicos que a gente consegue atender com a nossa equipe, mas é uma possibilidade teórica que com certeza existe, né? Você pensar que o representante agora poderia ter um painel de visitação de médicos em praças que ele não atende fisicamente, mas na prática pode ter uma barreira do primeiro contato, pode ter uma barreira de nunca ter conhecido aquele médico presencialmente, então não é algo que na prática a gente implementou dessa maneira, não. Esse era né, sempre o plano, né, de implementação da visita remota era sempre esse, né, setores de viagem, né, poxa, né, principalmente, vamos dizer, no norte, né, que são regiões mais complicadas, né. Então, a ideia da visita virtual sempre foi essa, né, antes da pandemia, claro. Facilita para o representante poder economizar em questão de viagem, né, enfim, conseguir fazer a frequência certa de visitas, mas que nem na Nuremberg, que aqui também realmente não houve a alteração no número de médicos, né, até porque a aceitação da visita virtual demorou um pouco, né, para acontecer, né. Acho que nem em pesquisa, né, você precisa de uns 50, 60 contatos para fazer um. Para fazer. Não. Eu odeio fazer interrupções, mas o tempo voou. Eu não tinha percebido aqui. A gente não encerra ainda, mas eu queria... Nossa, gente, está muito bom essa conversa. Eu acho que a gente poderia ficar muito tempo assim, porque eu acho que dá para sentir o quanto isso impacta no nosso GG e o tamanho do desafio que a gente tem pela frente, né? A gente tem várias perguntas da plateia. Eu queria só aproveitar para já convidar para a gente, para o nosso painel, ao David e ao Marcos, para a gente jogar algumas perguntas mais aqui e a gente ter um fórum um pouquinho maior. Pode ser? Claro. O David, if you can join us, please. Marcos, obrigado. Desculpe, mas o tempo voou aqui, honestamente. Yeah. David, there, please. Okay, good, thank you. So we have been, I'm gonna do this a little bit in English and in Portuguese for David to understand, but some questions will come in Portuguese. Probably I will profit of having David here. One of the things that we have discussed the most here is how digital has disrupted, obviously, the patient journey and the treatment flow, and how dynamic this journey and treatment flow has become. And one of the questions that we have here is this gonna be forever, this dynamism? We will have to live in this hybrid, strategies to engage with HCPs, with patients, and to develop our business models. How do you think, what do you think about that? How do you see that going in other parts of the world? Okay, there's many questions there. Let me see if I can break them down a little bit. Let's talk a little bit about sort of telemedicine and sort of the digital relationship between patient journey and that phenomenon. I know in North America, one of the consequences of the COVID pandemic has been this rapid increase in the use of telemedicine, virtual visits between patients and physicians. And obviously this has had, for certain disease states, this has had a very significant influence on
treatment decision. Because many treatment decisions require an in-person visit. Really, it's many disease states are difficult to diagnose virtually, and so we've seen in several disease states the pandemic in particular change. Now, one of the questions is, will telemedicine, virtual healthcare, sort of become part of the new normal? I personally believe that it will. It varies a lot by country. In countries that have more of a centralized healthcare system, like Canada, where I live, or the UK, for example, where essentially the government can encourage the use of telemedicine, then I believe telemedicine is here really to stay. It's for many disease states and for many sort of follow-up visits, it's a far more efficient use of societal resources rather than requiring in-person visits. It's a lot less unclear what will happen in the US because there really isn't a central provider in that sense. And so a lot of it will boil down to whether the big insurers will pay physicians the same amount for their time for virtual visits as for in-person visits. So it's much more difficult to forecast what will happen in the US. What we do know is that patients like telemedicine visits, so there's demand. And in many cases, there are plenty of disease states that don't require in-person visits. And in fact, in those circumstances, physicians like telemedicine visits as well. So there's plenty of demand, but there's also a lot of regulatory things that still need to be figured out to really know what will happen. The other part of your question, though, I think relates to digital information sources and the fact that patients are becoming much more autonomous in terms of information about their disease state and also deciding on their own treatment. This is certainly a trend that we're seeing in North America, and everyone expects that will accelerate and continue. And yes, this will have a profound impact on patient journey because the decision maker HCPs will continue to have less influence on treatment decisions, and patients will start to have more influence on treatment decisions, especially in disease states where the patient can, in a lot of cases, self-diagnose. So we anticipate much more emphasis will need to be placed on communicating with patients than historically in North America. Related to that, we're seeing an increased interest in understanding how to optimize patient support programs, because often patient support programs are the primary mechanism by which pharmaceutical manufacturers communicate with patients in a sort of a formal way. And so there's a lot of this also relates to how you can think about optimizing the interactions between patients and the pharmaceutical manufacturer through the patient support program. So that was a long-winded answer. I hope that gets at what you were getting. No, absolutely. Very good, very good. And you touched on some subjects we were discussing about in terms of interventions and interactions as well, both with patients and with professionals as well. So very good. I have one to make here in Portuguese, if you don't mind. A gente tem uma perguntinha aqui da plateia que eu acho que é bem relevante aqui para o nosso cenário. E fala assim, cadê sumiu a minha... Mas fala sobre como a saúde mental do paciente foi afetada na decorrência da pandemia. O quanto esta mudança na jornada do paciente afeta outras especialidades, com exceção de algumas áreas aqui falam, relacionadas ao tratamento de sintomas de Covid. Mas tem uma questão aí de panos de fundo em relação à saúde mental, que a gente tem acompanhado bastante, a gente tem falado, aí, não sei, o Marcos falou um pouquinho também disso no começo, não sei se você quer começar aí com... Posso... Marcos, deixa eu só acrescentar uma outra coisa, além da questão da saúde mental afetando outras patologias ou a jornada de maneira geral, tem uma outra coisa. Eu vi uma pesquisa hoje de manhã, que ela não é nossa, mas eu achei ela interessante, falando que 75% dos médicos viram a diminuição da renda dos seus
pacientes. De maneira geral, eles percebem isso afetando, inclusive, escolhas de medicação. Então, na verdade, quando você pensa em saúde mental, ela não é só a saúde mental, é toda a saúde mental financeira que está gerando o domicílio, né? E isso pode afetar a jornada. A gente tem bastante evidência disso também, Fabrício. Só alguns números para dar de pesquisas nossas recentes em diferentes momentos. O brasileiro, dos 28 países pesquisados, é quem mais apresentou sinais de ansiedade, foram 14% da população. É quem mais apresentou, de todos os países pesquisados, maior incidência de sintomas de depressão, foram 12%. Maior alegação, percepção de má alimentação e má exercício. De novo, entre todos os 28 países pesquisados. A gente atribui isso a uma série de fatores, não é um fator só que levou a esses níveis tão superlativos de preocupação. O primeiro deles são os números da Covid. Isso gera preocupação. Quer dizer, mortos, número de mortos e contaminados está muito perto da gente, todo mundo conhece alguém que, infelizmente, tem sofrido com a doença e tudo mais. Então, isso gera a primeira preocupação. Segunda, a questão financeira. O Brasil foi extremamente atingido, mesmo com um dos maiores programas de apoio emergencial de todos os países do mundo. Segundo ponto, eu acho que foi a falta de consistência na informação e educação sobre a doença. As informações foram muito truncadas, de modo que poucas pessoas hoje têm certezas, há poucas certezas de comportamento e pouca consistência nas ações, seja de fechamento, de lockdown, de isolamento social, entre os diferentes níveis de autoridades, que também foi uma especialidade do Brasil, né? O Brasil, ele abriu para 3 níveis de decisão, que foi municipal, estadual e federal, o que obviamente gera mais confusão e preocupação. E eu queria acrescentar mais 2 itens que eu acho que são importantes também nesse momento. Um outro ponto importante é a descontinuidade do tratamento contínuo, crônico, em caso de muitos pacientes. Isso gera uma preocupação brutal com a doença anterior, quer dizer, não é mais só esse cenário absurdo que a gente está vivendo, mas também é com o meu tratamento oncológico que eu tinha, com o meu tratamento antitabagismo, com o meu tratamento psiquiátrico que eu tinha, que foi interrompido. E a gente tem inúmeras evidências que isso aconteceu de maneira muito intensa em grande parte da população. Então, eu diria que isso é um prato cheio. Quer dizer, o Brasil virou um prato cheio para doenças e preocupações mentais e que está acontecendo e que a gente ainda não viveu o pior dessa história, né? Eu ouso dizer que a próxima década vai ser a década da gente se recuperar deste momento tão duro que a gente viveu do ponto de vista de saúde mental. Desculpa, Diego, se eu me alonguei, mas eu acho que... Não, ótimo. Aí se você quer contribuir também um pouquinho, eu acho que o Léo caiu aqui, mas não tem problema. O Thales, aí vocês estão perto, não, né? Na verdade, o Léo teve que sair. Tá bom. A gente como empresa que trabalha com a psiquiatria, né, a gente está muito embasado nas evidências. É igual o Marcos falou agora, a gente não tem certezas, e muitas das incertezas que a gente tem é por falta de evidência também. Então, existem alguns estudos que já começam a mostrar o impacto neurológico da Covid, que é um ponto, e isso é uma questão que está sendo estudada. Existe todo um impacto psicológico da Covid também, que por mais que a gente tenha indícios, né, a gente também ainda não tem essas certezas, mas a nossa experiência pessoal mostra o quão difícil está sendo esse momento. As nossas conversas com os psiquiatras e o que vocês trouxeram também de dados de pesquisas que a gente contratou com vocês, do aumento de número de pacientes, número de pacientes novos também, muitos médicos relatando que no começo da pandemia perderam muitos pacientes, mas depois veio uma enxurrada de pacientes de primeira consulta, então demonstrando quanto que as pessoas precisavam dessa ajuda também. O impacto no mercado de antidepressivos, né, no mercado como um todo de antidepressivos, cresceu muito no passado. Medicamentos mais antigos, digamos assim, que vendiam muito por uma questão de forte início de ação na ansiedade. Então, isso também a gente percebeu bastante analisando o mercado. E tem uma série de fatores que corroboram essa questão do quanto que a saúde mental do brasileiro está impactada. Antes da pandemia, quando a gente via dados da OMS, a gente já via que o brasileiro é a população mais ansiosa do mundo em algumas pesquisas anteriores da própria OMS. Então, imagina o impacto que isso vai ter agora numa população que, por qualquer razão que seja, sempre apareceu em primeiro lugar no quesito ansiedade, comparando com a população global. Nossa, interessantíssimo. Bom, gente, a gente extrapolou alguns minutinhos a nossa jornada de hoje, mas eu acho que valeu a pena. E eu queria agradecer também as pessoas que conseguiram ficar esses minutinhos e a mais na plateia. Bom, agradecer obviamente,
pela tua participação. O Léo teve que sair, infelizmente, mas também o nosso agradecimento para ele. O David, thank you very much, David, for being here with us today. Fabrício, sem dúvida, Marco, bom, não sei se você quer fazer aí as honras também de fechar o nosso webinar de hoje. Eu queria agradecer a todo mundo, um tema muito importante, Thales, que presença bacana sua, depois a gente agradece o Léo, muito, muito rico. Fabrício, parabéns para você, para todo o time, pelo incrível trabalho que você tem feito. Em especial, queria mandar um beijo para a Ana e contar com todo o nosso carinho. David, thank you very much. Diego, a gente já tem o nosso próximo webinar marcado, no dia 31 de março. Vamos falar sobre diversidade e inclusão, um tema que tem afetado absolutamente todas as nossas empresas, e a gente vai contar com a April Jeffries, que é uma colega nossa nos Estados Unidos também. Mais uma vez, muito obrigado, mas uma das sessões mais ricas que a gente teve e uma baita participação da plateia. Agradeço a todo mundo. Essa gravação vai ficar disponível, né, Sandra? Depois a gente informa vocês que participaram. Muitíssimo obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Obrigado, gente. Bom dia para todos. Valeu.